Mateus capítulo 6, versos do 5 ao 8 e, posteriormente, versos 14 e 15. Essa passagem na Almeida Revista Atualizada tem por título Como se deve orar. Vamos fazer uma leitura alternada dessa passagem. Diz assim a palavra do Senhor: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Agora, queridos, versos 14 e 15. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Amém. Vamos orar mais uma vez. Nosso maravilhoso Deus, nosso Pai, nós acabamos de ler a Tua palavra, a voz do Senhor, Pai amado. E o nosso clamor, o nosso pedido é que o Senhor fale ao coração de cada irmão aqui, Pai. De cada irmão, de cada irmã, de todos aqui, Senhor Deus. Nós colocamos os nossos corações diante do altar do Senhor, diante, Pai amado, do Senhor, e pedimos tão somente que o Senhor derrame, Pai amado, o Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um aqui, Pai. Nos abençoa com a Tua palavra, Senhor Deus. Usa a mim, Pai amado, como um mero instrumento em Tuas mãos, porque é isso que sou, Pai. Não permita que nem a vontade do meu coração, nem a minha mente venham, Senhor Deus, interferir na palavra do Senhor de ser entregada. Mas nos abençoa, Pai amado. Nos ajuda, Senhor Deus. A Tua palavra nos ensina e nós reconhecemos isso. Somos como crianças que dependem, Pai amado, constantemente do Senhor em tudo que viermos fazer. Nos abençoa, Pai, a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, a oração é um dos elementos mais importantes da vida cristã. Através da oração, nós conseguimos nos comunicar com o nosso Pai Celestial. A oração, ela é uma forma onde nós expressamos o nosso amor, a nossa gratidão, nós adoramos ao Senhor, nós confessamos ao Senhor que somos dependentes dEle e, através da oração, nós criamos um relacionamento íntimo com Deus. Através da oração também, nós temos o nosso fortalecimento espiritual. Porque quando nós oramos, nós pedimos ao Senhor forças para enfrentar as lutas diárias, resistir às tentações e permanecer firmes na fé. Através da oração, nós também buscamos direção e sabedoria do Senhor. Na oração, nós buscamos a orientação divina, a orientação que procede do nosso Deus para tomar decisões e para entender qual é a vontade do Senhor nas nossas vidas. Através da oração, nós confessamos os nossos pecados ao Senhor. Nós clamamos por purificação, clamamos por um coração que seja cada vez mais santo, cada vez mais um coração que agrade ao Senhor. Através da oração, nós também intercedemos pelas vidas uns dos outros. Apresentamos os nossos parentes, amigos, familiares e pedimos pelo agir e pelo toque do Espírito Santo do Senhor. E através da oração, nós temos um crescimento na nossa fé. Quando nós continuamente conversamos, falamos com o Senhor, há um crescimento na nossa fé. E também, através da oração, nós pedimos ao Senhor paz e descanso. Quando nós temos uma vida de oração, uma vida que busca constantemente a presença do Senhor, nós experimentamos aquilo que o apóstolo Paulo vai falar em Filipenses 4, do 6 ao 7, a paz que excede todo entendimento. A palavra do nosso Deus nos incentiva, como em Tessalonicenses, a orar ao Senhor. Orai sem
cessar. Nós estamos essa noite num culto de oração. E eu tenho uma pergunta: como está a sua vida de oração? Como está a sua vida hoje de oração? Você tem conversado com o Senhor diariamente? Você tem dedicado minutos do seu dia para falar com Deus? Deus tem conhecido da sua própria boca todas as suas necessidades, tudo aquilo que você está passando? O quão sincera tem sido a sua e a minha oração diante do Senhor? Saiba que tem um céu aberto dentro de um quarto, com a porta fechada, quando você ora e fala com o Senhor. Há um céu aberto. E nessa passagem que nós acabamos de ler, o Senhor Jesus, ele está ensinando os seus discípulos a verdadeira prática da oração. Primeiro, o Senhor Jesus, ele começa falando sobre como as pessoas muitas vezes oram para serem vistas pelos outros, buscando aprovação, buscando reconhecimento humano e não o do nosso Deus. Mas ao contrário disso tudo, ao contrário de toda essa visão, o Senhor Jesus nos ensina a orar em secreto, a orar no nosso quarto, longe de qualquer sentimento de vaidade, longe de qualquer sentimento de ego. Ele nos lembra que Deus conhece o nosso coração e que a oração verdadeira é aquela que nasce de um desejo sincero de se aproximar de Deus, de um desejo sincero de se aproximar do Senhor. No verso 6, o Senhor Jesus, ele diz: Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto. E essa noite, com os irmãos, eu gostaria de meditar no tema 3 portas que precisamos fechar na oração. 3 portas que precisamos fechar na oração. E eu falo aos irmãos, faço um pedido, na verdade, aos irmãos, antes de falar sobre cada uma dessas portas. Faça uma avaliação da sua vida espiritual, como ela está hoje. Faça uma avaliação sincera. Por quê? Por mais que muitas vezes a gente queira dizer que não, por mais que muitas vezes que a gente lute, diga que não, olhe para a nossa vida e talvez de uma forma superficial não identifique, em alguns momentos da nossa caminhada, nós temos uma porta como essa para fechar. Em alguns momentos da caminhada cristã, dessa peregrinação rumo à cidade celestial, nós temos uma porta como essa para fechar. E que o Senhor nos ilumine para que a gente possa identificar quais portas estão abertas nas nossas vidas. A primeira porta que nós devemos fechar na oração é a porta da hipocrisia. Dê uma olhada no que diz o versículo de número 5, o começo. E quando orardes, não sereis como os hipócritas. O que é a hipocrisia na oração? A hipocrisia na oração ela é condenada como uma prática de falsidade, uma prática de engano. É uma pessoa que busca parecer mais espiritual ou piedosa do que ela realmente é. Ela usa a oração como meio de exibir-se diante dos outros, ao invés de se conectar sinceramente com Deus. O hipócrita, ele usa a oração, ele faz da oração um palco para impressionar os outros, em vez de buscar a presença de Deus. Olha como o Senhor Jesus ele apresenta esses hipócritas. Olha a continuidade do versículo 5. Porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Para serem vistos dos homens. O judeu, ele tinha uma prática de oração. O judeu, ele tinha momentos especiais para orar. O judeu devoto, ele tinha como as horas da oração a 3ª, a 6ª e a 9ª hora, que quer dizer às 9, às 12 e às 3 da tarde. E quando dava aquela hora, quando chegasse em qualquer lugar que ele estivesse, desse aquela hora, ele tinha que orar. Essa é uma prática, um costume que os muçulmanos, eles também tinham. E tem até uma história interessante. Um muçulmano estava correndo atrás de um homem, com a intenção de matá-lo, correndo com uma faca, e aí tocou o muezim, que é o chamado à oração do muçulmano. Então, o muçulmano foi lá, desenrolou o seu tapete,
fez a sua oração ali rapidamente, né, o mais rápido que pôde, e aí, quando ele terminou a sua oração, ele enrolou o tapete mais uma vez e correu atrás do homem mais uma vez para matá-lo. Mas ele respeitou ali o seu momento de oração. Aqui, a atitude que o Senhor Jesus está criticando não é simplesmente a oração nas sinagogas, não é simplesmente a oração nas praças. O que esses hipócritas queriam era ser vistos pelos homens, e eles estavam usando a oração para fazer isso. Eles estavam usando a oração para fazer isso. E o interessante, olha a parte final do versículo 5. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Eles queriam ser vistos pelos homens. Eles foram vistos pelos homens. Mas ali encerrou a sua recompensa. O que quer que eles tenham orado, ficou ali. A recompensa que eles queriam era de ser vistos pelos homens. E eles foram vistos. Como nós, então, podemos fechar essa porta? Como nós podemos fechar a porta da hipocrisia nas nossas vidas? O Senhor Jesus, ele responde isso em todo o versículo 6. Dê uma olhada ao que diz o versículo 6. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. Sabe o que é que esse versículo ele nos ensina? Que Deus, ele quer intimidade. Deus, ele quer intimidade com você e comigo. Ele não quer aparências. Ele não julga por aparências. O Senhor julga sim pelo coração. O Senhor, ele julga pelo coração. Ele pede que você tenha um momento especial com Ele. Ele pede que você, lá no cantinho do seu quarto, com as portas fechadas, seja você e o Senhor. Nesse versículo, o Senhor Jesus Cristo, ele faz o contraste entre a atitude hipócrita dos judeus e a atitude de um real filho de Deus, que ora em secreto. E sabe o que é maravilhoso? Que mesmo com a porta fechada, o Senhor, ele escuta a oração. Que mesmo com a porta fechada, lá em secreto, o nosso Deus, ele vê. Ele vê e ele contempla o pedido daqueles que fazem com o coração sincero. Como nós podemos fechar a porta da oração? Nós precisamos, queridos, desenvolver uma vida de oração íntima e genuína com o Senhor. Nós precisamos encontrar propósito na oração, falando com o nosso Deus. Propósito para com Deus e não buscando nenhum tipo de aprovação humana. A segunda porta que nós devemos fechar é a porta da religiosidade. Dê uma olhada no que diz o versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Os gentios, ou os pagãos, que podem ser mencionados aqui também, eles tinham algumas características do seu culto e da sua oração. A primeira delas é a repetição excessiva e fórmulas fixas. Os pagãos, eles frequentemente repetiam palavras ou frases, acreditando que a repetição incansável poderia agradar ou persuadir os deuses que eles tinham. Exemplos disso podem ser vistos na palavra do Senhor, como, por exemplo, os profetas de Baal no Monte Carmelo, onde eles clamavam, lá em 1 Reis 18, 26, ó Baal, responde-nos. Eles gritavam por horas, achando que isso garantiria algum tipo de resposta. Os pagãos também tinham rituais extravagantes. Os cultos pagãos eram frequentemente incluíam danças, incluíam gritos e práticas até mesmo autodestrutivas, como ferir-se para atrair a atenção das divindades. Ainda nesse exemplo dos profetas de Baal, no versículo 28 diz: eles gritavam ainda mais alto e se cortavam com espadas e lanças, conforme o seu costume, até sangrarem. O culto pagão, a oração pagã, também continha foco, na verdade, em fórmulas mágicas.
Os pagãos, muitas vezes, eles viam as palavras como mágicas e acreditavam que repeti-las corretamente era essencial para ativar a ajuda divina. Essa prática, o que ela reflete? Ela reflete que os pagãos utilizavam a oração de forma utilitarista. Ela era mais uma técnica do que qualquer tipo de relacionamento. Era uma técnica que eles utilizavam, era um meio. Era como realmente uma fórmula mágica, com uma magia que eles fossem soltar e aí os deuses deles fossem responder os pedidos deles. A oração dos pagãos também tinha como característica a falta de intimidade pessoal. Nas religiões pagãs, os deuses eram frequentemente vistos como distantes ou indiferentes. Eles exigiam que os humanos se esforçassem muito para chamar a sua atenção. Isso é uma visão totalmente contrária do que o nosso Deus é, do que o nosso Deus pessoal apresentado pelo Senhor Jesus, Ele é. Os deuses pagãos eram frequentemente vistos como imprevisíveis e manipuláveis por certos rituais específicos. Outra coisa que contribuía para a repetição, as vãs repetições do culto e da oração pagã, era o grande número de deuses. O politeísmo também contribuía para a repetição, para a complexidade das orações, já que os devotos eles tentavam agradar a múltiplos deuses, cada um associado a diferentes áreas da vida. O que é, então, a religiosidade na oração? É você reduzir a oração a Deus a um ritual sem significado. É você reduzir a oração a Deus a repetições automáticas. Mas o Senhor Jesus ele nos traz um ensino muito diferente da prática dos pagãos. Ele nos apresenta, ou o Senhor Jesus, ele rejeita a ideia de que Deus precisa ser persuadido por repetições ou por fórmulas mágicas. Mas o Deus que o nosso Senhor Jesus ele nos apresenta é um Pai amoroso. É um Pai que sabe de todas as nossas necessidades antes que a gente peça a Ele. A oração segundo o Senhor Jesus, ela é um ato de confiança, é um ato de intimidade, é um ato de submissão à vontade de Deus. Como, por exemplo, no Pai Nosso, que no meio dessa passagem que nós acabamos de ler, o Senhor Jesus logo ensina. A instrução do Senhor Jesus não poderia ser mais clara, então. Dê uma olhada no versículo 8. Não vos assemelheis, pois, a eles. Os gentios ou os pagãos, eles acreditavam em deuses distantes, mas o Deus Pai está sempre próximo de nós. E ele deixa isso ainda mais claro. Olha a continuação do versículo 8. Porque Deus, os pagãos, eles viam os deuses como realmente coisas muito distantes. Não tinha como eles alcançarem. Mas o nosso Deus, o único Deus verdadeiro, Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidade antes que lhe peçais. Deus é um Deus tão grande, é um Deus tão poderoso, e ainda assim Ele atenta para as nossas necessidades. Ainda assim o Senhor, Ele olha aquilo que nós precisamos. Essa é a esperança que nós temos toda vez que oramos, toda vez que falamos com o Senhor. O Senhor está ouvindo a minha oração. O Senhor está ouvindo o meu clamor. O que eu devo fazer é continuar clamando, é continuar pedindo com um coração que entende. O Senhor está ouvindo. Ele é o meu Pai. Ele sabe e conhece a minha necessidade. Como nós, então, devemos fechar a porta da religiosidade? Ore com entendimento, ore com sinceridade, reconheça a paternidade de Deus. O apóstolo Paulo, lá em Romanos, nos ensina: vocês receberam o Espírito de adoção, por meio do qual clamamos, Abba, Pai. Deus é o teu Pai celestial. Fale com o Senhor.
Não transforme a oração em um ritual sem significado, mas entenda, esse é o momento que eu estou falando com Deus. Esse é o momento que eu estou falando com o meu Pai. E mesmo que eu viva uma situação impossível, Ele pode resolver. A terceira e última porta que nós devemos fechar na oração é a porta da mágoa. Dê uma olhada no que diz o versículo de número 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. A mágoa, ela é prejudicial à alma. Guardar ressentimentos pode levar à amargura, que afeta negativamente a pessoa e os seus relacionamentos. A mágoa, ela nos impede de ter um relacionamento com Deus. A falta de perdão pode prejudicar a nossa comunhão com Deus, pois Ele nos chama a perdoar como fomos perdoados. Olha o versículo 15, o que diz: se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E também na oração do Pai Nosso, e muitas vezes a gente nem presta atenção, nesse sentido da oração. Olha o que o Senhor Jesus, Ele nos incentiva a orar no versículo 12. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Senhor, nos perdoa conforme eu tenho perdoado. Me perdoa conforme eu tenho perdoado, na mesma proporção que eu tenho perdoado. Logo, se eu não tenho perdoado, nem adianta pedir perdão ao Senhor. Nós precisamos, queridos, fechar a porta da mágoa. A mágoa também pode nos levar ao pecado. Quando nós alimentamos qualquer tipo de ressentimento, estamos mais propensos a agir de forma imprópria. Salmo 4, verso 4 diz: irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Como nós podemos fechar, então, a porta da mágoa? Primeiro, reconheça que o perdão é essencial para receber o perdão de Deus. Colossenses nos ensina: perdoe como o Senhor lhes perdoou. Liberte-se da mágoa, porque ela contamina a alma. Hebreus 12, 15 diz: cuidem para que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. Para nós concluirmos, queridos, nós precisamos fechar a porta da hipocrisia. Busque sinceridade em vez de aprovação humana. Nós precisamos fechar a porta da religiosidade. Ore com o coração, não de forma mecânica, não com repetições automáticas, mas com sinceridade no seu coração. Feche a porta da mágoa. Perdoe. Tenha um coração que perdoa, para que você também possa restaurar a sua comunhão com Deus. Eu gostaria de encerrar convidando todos a abrirem suas Bíblias no Salmo 139, versos 23 ao 24. Salmo 139, versos 23 e 24. Que esse seja o seu e o meu pedido essa noite. Que nós possamos sair daqui com esse pedido. É um pedido de um coração sincero, o coração de Davi. Olha o que ele diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Eu tenho um desafio para você essa noite. Identifique qual porta você precisa fechar hoje. Identifique qual caminho mau você identifica que está seguindo e peça ao Senhor que Ele guie você pelo caminho eterno. Que nós possamos, queridos, ser iluminados pelo Espírito Santo do Senhor, para que possamos fechar essas portas nos nossos corações. Mais uma vez eu agradeço o convite, que o Senhor continue abençoando a sua amada igreja, em nome do Senhor Jesus.